Você falou algo que foi perfeito para o gancho da próxima pergunta, porque você já citou o livro de Primeiro Enoque. Sim. Que é um livro pseudepígrafo, não é? Escrito antes de Cristo, tá certo? Período ali antes de Jesus, alguns séculos, não é isso, vai lá, tem antes de Cristo, é que sim. O livro de Enoque, tá certo? Veja, este livro de Enoque, ele é citado, curiosamente, na carta de Judas, não é? Sim. Judas, que só tem um capítulo, não é? Vai citar o livro de Enoque, no versículo 14. E vai dizer assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Eu estou lendo a versão revista atualizada com números de Strong. Então, ele cita o livro pseudepígrafo de Enoque. Ora, como o Judas só tem um capítulo, é uma carta de um único capítulo, não é? Então, tudo em Judas é contexto, né? O que ele diz, de certa maneira, está engendrado, está ligado, relacionado, de algum modo, não é? Porque é um capítulo, não é? São 25 versículos apenas, a carta de Judas, né? E logo no versículo 6, ele diz assim: e há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Pergunta, meu querido amigo pastor e professor Vailato. Veja, primeira pergunta. É muito difícil, penso eu, que Enoque, que Judas, quando pensou nesses anjos, ele não estivesse se referindo a Gênesis 6, porque poucos versículos depois ele vai falar do livro de Enoque. E por que isso é importante? Porque o livro de Enoque, para quem não sabe, está acompanhando a conversa, fala sobre este que foi o sétimo depois de Adão, é o bisavô de Noé, não é? É o bisavô de Noé, foi trasladado por Deus, ele foi levado por Deus, segundo a Bíblia, e no livro de Enoque se diz que cerca de 200 anjos, se não me falha a memória, vieram à Terra, desceram no Monte Hermon. Eles, os 20 que eram os líderes, né, liderados por um anjo, um anjo chamado, eu não sei se o pronúncio está certa, Shemiasa, ou alguma coisa assim, não é isso? Isso aí. Eles se uniram em um juramento e disseram: nós não vamos voltar atrás. Agora é um caminho sem volta, não é? Nós vamos ter que pegar as mulheres, etc., tal, e é um caminho sem volta. E o livro de Enoque é prodigioso para o nosso debate, a nossa conversa, por vários motivos. Por quê? Porque ele diz que os anjos foram aprisionados como castigo divino. E eles viram sua geração, sua prole ser destruída. Essa prole era de gigantes, segundo o livro de Enoque. O livro de Enoque. E diz mais o seguinte, né? Ele diz mais que os demônios seriam as almas dos gigantes. Se minha memória não está falhando, é o que diz o livro de Enoque. As almas dos gigantes, que eram sedentas de sangue, os gigantes eram brutos, eles eram violentíssimos, canibais, segundo o livro de Enoque. Essas almas, elas foram condenadas a possuir, a atormentarem o homem. Pergunta, meu querido pastor e professor Vailato, veja, esse Judas, quando cita o livro de Enoque,
e diz que esses anjos foram mantidos em prisão, em cadeias eternas. Veja, Judas está corroborando o livro de Enoque, ele está autenticando o livro de Enoque, ou ele faz em parte. O Judas cita um livro pseudepígrafo que não era aceito majoritariamente nem pelos judeus. Veja, como é que o livro de Enoque ele pode ser compreendido por um cristão? Como é que ele deve ser visto por um cristão? Ele deve ser visto como um livro importante, se é que existe isso, quase canônico, que deve ter a leitura, ou ele deve ser visto como uma curiosidade apenas e que Judas cita porque está ensinando, tecendo um comentário que tem a ver com moral, com falsos mestres do seu tempo. Ele ilustra isso com o livro de Enoque. Como é que deve ser vista essa relação da igreja, do cristão, com um livro pseudepígrafo citado no Novo Testamento? Ótima pergunta. Bom, antes de tudo, devemos dizer que muitos cristãos no período do primeiro século, portanto, do surgimento da igreja, viram primeiro Enoque como canônico. Né? Ele era um livro bem quisto pelos cristãos. Muitos o atribuíram, né, atribuíram ao mesmo uma canonicidade, tá? Então, isso é interessante. Aliás, isso talvez explique em parte o porquê de Judas citá-lo. É óbvio que Judas, quando cita, ele escreve inspirado, instrumentalizado pelo Espírito Santo, coisa que nós não fazemos quando estudamos Enoque. Então, o Espírito Santo, que é o supervisor de todas as Escrituras, da inerrante e infalível palavra de Deus, o Espírito Santo é o autor dessa Escritura vétero e neotestamentária inerrante, ele trabalhou nos pensamentos, emoções, características culturais e outras do autor bíblico, no caso Judas, para incluir citações de fragmentos de 1 Enoque, o Enoque etíope, no seu texto, tá? Então, primeiro, se ele o citou, teve a sua importância. Nós podemos citar da mesma forma ou atribuir uma canonicidade a 1 Enoque? Não, né? Nós não estamos... Judas, quando escreve a sua epístola de um único capítulo, ele escreve sob a supervisão e orientação do Espírito Santo. Então, ele escreve no processo de escrituração, enquanto a escritura é formada, ou parte dela pelas suas mãos, evidentemente ele não cometerá nenhum erro na sua escrita, quer ao citar ou não Enoque. Ele não cita só Enoque, ele cita também a assunção de Moisés, ou ascensão de Moisés, porque de acordo com alguns estudiosos, ascensão e assunção são dois livros distintos, outros dirão que é o mesmíssimo livro, mas com nuances distintas. Enfim, ele cita mais de um pseudepígrafo, né? Ou apócrifo, como queira. Então, eu diria que nós, enquanto cristãos, devemos ler primeiro Enoque, os textos apócrifos, pseudepígrafos, mas não atribuir-lhes canonicidade. Eles são importantes porque nos revelam muitos dados importantes em termos da cultura da época, no caso de 1 Enoque, né, entre primeiro século antes de Cristo e primeiro depois, mais ou menos como os estudiosos o datam. Então ele nos revela dados culturais importantes. 1 Enoque nos revela uma demonologia muito vigorosa. O irmão citou. Aliás, olha que coisa curiosa, né? Se o irmão ler 1 Enoque, capítulo 6, versículos 1 a 4, curiosamente, o mesmo endereço de Gênesis 6, 1 a 4, ele explica muito bem Gênesis 6, 1 a 4, ele casa totalmente com a nossa explicação, porque 1 Enoque 6, 1 a 4, vai dizer que os anjos viram as mulheres e se enamoraram delas. Não é isso? Os anjos, 1 Enoque, capítulo 6, versículo 2, casa perfeitamente com a leitura de Gênesis 6, versículos 1 a 4, que eu disse que é a tradução majoritária, mais antiga, mais comum aí no judaísmo e no cristianismo. Então, Enoque, devemos lidar com ele, como outros livros, com cuidado, aprendendo com a sua cultura, com os elementos teológicos que ele nos apresenta, obviamente extraindo ilustrações que podem ser muito bem empregadas para o nosso dia a dia,
sem, todavia, atribuir-lhes caráter canônico, porque não é canônico, embora muitos cristãos no período do Novo Testamento vissem 1º Enoque como canônico. Ele é um livro que caiu nas graças dos cristãos, tanto é que foi citado por Judas, ora bolas, né? E há ecos ou alusões a 1º Enoque em outros trechos da Bíblia, em Apocalipse, em outros livros da Bíblia, né? Nós temos ali referências ou ecos a 1º Enoque. É óbvio que o Espírito Santo, trabalhando na vida de Judas e de outros autores, os instrumentalizou de forma correta, sem que eles cometessem nenhum erro, para citarem tais livros. Nós não temos essa mesma competência espiritual, visto que nós não estamos escrevendo uma continuidade de um cânon bíblico, que já fechou, né? Só se algum maluco quiser abri-lo, né? Mas essa é a ideia que eu diria. Então, nós podemos aprender com a cultura, com a teologia, com os elementos históricos ali presentes, apesar de não atribuir canonicidade aos mesmos. É isso que eu diria em geral.